Você vai para a igreja por amor ou por medo? Jiddu Krishnamurti dizia que onde existe medo não existe inteligência. Se você só obedece porque tem medo da peia, você não é um discípulo. Você é um escravo. Vamos direto ao ponto. Existe uma pergunta, uma única pergunta, que pode definir toda a busca espiritual. E ela tem o poder de mudar absolutamente tudo. Para pensar nisso um segundo. A sua religião, o seu caminho, ele te liberta ou te enche de medo? Porque, vamos ser sinceros, a espiritualidade deveria ser sobre liberdade, mas para tanta gente ela vira o contrário, uma gaiola, uma prisão construída tijolo por tijolo pelo medo. Medo de castigo, medo do que os outros vão pensar, medo até de viver a própria vida. Pois é exatamente aqui que o jogo começa. No centro de qualquer jornada espiritual de verdade existe esse conflito. De um lado, a liberdade, a expansão da consciência. Do outro, a prisão do medo. E olha, o filósofo Jiddu Krishnamurti ele foi certeiro nisso aqui. Ele percebeu que o medo não é só um efeito colateral do caminho, sabe? Não, ele é a raiz do problema. É o obstáculo número 1, aquele que tem que ser encarado de frente antes de qualquer passo de verdade ser dado. E a conexão que ele faz é brutal, na verdade. Porque o medo não é só um desconforto, ele é um veneno para a mente. Ele simplesmente bloqueia a nossa inteligência, a nossa capacidade de ver as coisas como elas realmente são. E pior, ele sufoca o amor. Porque amor de verdade só consegue respirar em liberdade. Então isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que pode, a busca por conforto espiritual, por segurança, acabar se tornando uma armadilha? Pois é, e o nome dessa armadilha é a autoridade. Esse cara aí é o Krishnamurti. E a história dele é incrível. Ele foi basicamente preparado desde pequeno para ser uma espécie de messias, um líder espiritual mundial. Mas quando chegou a hora, ele chutou o balde, rejeitou tudo, desfez a organização inteira que criaram para ele e disse uma coisa radical. A verdade é uma terra sem caminhos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode te levar até lá. Ele descreve uma coisa que, vamos combinar, a gente conhece muito bem. Aquela tendência de procurar respostas prontas, De buscar um guru, um mestre, uma tradição, qualquer coisa que diga o que fazer, como viver, em que acreditar. Só que essa busca, no fim das contas, só afasta a gente de nós mesmos. E em alguns contextos, como no Santo Daime, por exemplo, essa figura tem até um nome, o Beato. Sabe o que é isso? É aquele seguidor que entrega o próprio poder, que prefere a segurança de ter regras para seguir do que a bagunça e a incerteza da descoberta pessoal. É uma postura que, com certeza, Krishnamurti veria como uma desistência de ser plenamente humano. Olha só que claro que fica essa divisão de caminhos. É uma encruzilhada. De um lado está a obediência cega, aquela que cria o que o Krishnamurti chamava de seres humanos de segunda mão, pessoas que só imitam. Do outro lado, a investigação de verdade, autêntica, o caminho de quem tem coragem de perguntar, de duvidar e, o mais importante, de olhar para dentro. E é aí que a gente chega numa revelação, uma virada de chave poderosa. O objetivo de tudo isso nunca foi seguir um mestre. Nunca. O objetivo é despertar o mestre que já existe aí dentro. É aqui que a perspectiva vira de cabeça para baixo. Vamos pegar o exemplo da peia no Daime, aquele momento super difícil, seja físico ou emocional. Muita gente interpreta isso como castigo, uma punição divina. Mas e se essa interpretação for só a voz do medo falando? E se o propósito for completamente outro? A grande sacada é essa. A dificuldade não é um castigo que vem de fora, é uma ferramenta que vem de dentro. É a sua própria consciência botando para fora o que está escondido lá no fundo. As sombras, os medos, tudo aquilo que precisa ser visto, ser entendido para finalmente ser liberado. Não é algo para se ter medo, é algo para se observar. E aí, olha que interessante, as ideias se encontram. Mesmo uma figura como o mestre Irineu, que é tão reverenciado, segundo essa linha de pensamento, o objetivo dele não era criar um monte de seguidores dependentes. A ferramenta que ele deixou, a bebida, seria justamente um meio, um jeito de cada um acessar a própria sabedoria, o seu próprio mestre interior. Então, o ponto-chave é este, e isso é crucial. Honrar um mestre de verdade não é ficar imitando ele para sempre. É pegar o mapa que ele te deu e ter a coragem de se aventurar no seu próprio território. O objetivo final é a autonomia espiritual. Ponto.
O que nos leva à conclusão de tudo isso? Que na verdade não é uma conclusão, é um começo. O chamado aqui não é para acreditar em nada do que foi dito. O chamado é para investigar. A essência está toda aqui. Aceitar respostas prontas, isso só emburrece o espírito, deixa a alma dormente. É o ato de investigar, de questionar, de ter a ousadia de olhar com os próprios olhos. É isso que acende a chama. Espiritualidade de verdade é isso. Então, o caminho fica bem prático, né? Primeiro, questione, desafie tudo. Não por ser rebelde, mas por querer entender de verdade. Segundo, investigue. Mergulhe no seu mundo interior e encare o que tem lá, sem fugir do desconforto. E terceiro, descubra. Descubra a sua verdade. Uma verdade que é vivida, sentida na pele, não uma que te contaram. No fim, a mensagem é um chamado. Um chamado à coragem. A coragem de largar as muletas e andar com as próprias pernas. De trocar a segurança confortável de uma crença pela aventura vertiginosa da descoberta. A escolha entre ser um seguidor ou ser um investigador da própria alma. Essa sim é a escolha que define a jornada.